Então, a gente já viu que o número complexo z pode ser representado como um ponto no plano xy, né? Então, z seria um x, então, coordenada x, mais y vezes a coordenada y. Bom, essa forma aqui é muito prática quando você quer fazer somas, subtrações. Para multiplicação e divisão, dá para fazer, mas cai naquelas formulazinhas meio chatas. Okay? Mas não é nenhum monstro. Okay? Tem uma outra maneira de expressar um ponto no plano, que vai ser mais conveniente em várias situações, que é usando coordenadas polares. Okay? Coordenadas polares normal, que não tem nada a ver com número complexo em princípio. Okay? São simplesmente diferentes maneiras de escrever onde que um ponto está no plano. Você pode escrever dando coordenada x, coordenada y, ou em coordenadas polares você dá a distância dele até a origem, que é o que a gente chama de raio R, e o ângulo θ que ele faz com o eixo x positivo. Okay? Sendo que o θ vai ser positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário aqui para baixo. Okay? Todo mundo lembra disso? Alguém nunca viu coordenadas polares? Tá, então vou interpretar o silêncio como todo mundo já viu. Aí tem aquelas formulazinhas para converter de polares para cartesianas e vice-versa, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se a hipotenusa mede R e esse ângulo é θ, então esse lado aqui mede R cosseno θ, esse lado vertical aqui mede R seno θ. Só que esse lado aqui é justamente a coordenada x, isso aqui é a coordenada y. Então, eu tenho essas formulazinhas aqui. Que a coordenada x é R cosseno, a coordenada y é R seno θ. Okay? E o raio, como é a hipotenusa desse triângulo aqui, de lados x e y, o tamanho do raio vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Que é justamente o que a gente já viu, que é a fórmula do módulo do z, né? O módulo do z é justamente raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, o raio aqui é justamente o módulo de z, o tamanho dele, né? Obviamente. E o x e o y são relacionados a r θ por essas duas fórmulas. Se você pega essas fórmulas aqui, passa o r dividindo, então você tem que o cosseno de θ vai ser x sobre o raio, ou seja, x sobre o módulo de z. O seno vai ser y sobre o módulo de z. Ok? E aí, procurando, você monta essas duas fórmulas e procura um ângulo que satisfaça as duas. Aí você acha quem que é o θ. Ok? Aí, tendo o r, que você calcula pelo módulo, e o θ, que você acha por essas formas, você pode colocar agora o z, que era x mais y, na forma polar. Como o x é justamente r cosseno e o y é r seno, você joga aqui, então, zr cosseno mais ir seno, bota o r em evidência, então você chega na forma que z é igual a r vezes a parênteses cosseno θ mais i seno θ. Okay? E isso aqui é a forma polar do número complexo z. Okay? Essa aqui é a chamada forma algébrica, que é expressa em coordenadas cartesianas. Essa aqui é a forma polar, que é expressa em coordenadas polares. Ok? Quem já chegou a ver isso aqui no ensino médio, é bem capaz que tenha visto uma abreviação que é muito usada, que é, aqui eu tenho cosseno mais i seno de θ. O pessoal às vezes abrevia isso aí como cis de θ. Cis é a abreviação de cosseno mais i seno. Ok? Alguém já viu isso aí alguma vez? Não. Eu não. Não? Ótimo. Não é para ver. Não lembro. Tá? Isso aqui a gente não vai usar. Okay? Isso aqui é uma abreviação muito usada, às vezes, no ensino médio, mas no ensino superior é muito raro ver alguém usando isso aqui. Okay? Porque o ideal é você manter aqui o cosseno e o seno mesmo, que vão ser muito úteis. Tá? No ensino médio, o pessoal ainda tem um pouco de medo de trigonometria, então acho que inventaram essa abreviação aqui para esconder o cosseno e o seno, mas não é muito prático hoje. Okay? Então a gente vai usar sempre nesse formato aqui. Aqui, ele escolhe o ângulo θ, que satisfaz essas equações, como estando nesse intervalo, entre menos π e π. Okay? Isso aqui é uma escolha, porque qualquer ângulo que satisfaça essas condições aqui, você sabe que se somar uma volta completa, somar 2π, ou 4π, ou 6π, etc., vai continuar satisfazendo. Okay? Então, na verdade, sempre vai ter infinitos ângulos que satisfazem isso aqui. Sempre
diferindo por múltiplos de 2π. Okay? Então, em geral, se escolhe algum intervalo específico. Okay? Tem livros que escolhem de 0 a 2π, o livro do Joseph escolhe de menos π a π. Okay? O que importa é que seja algum intervalo de tamanho 2π. Qual exatamente depende do livro. Okay? Mas aqui ele vai estar usando sempre de menos π a π. Bom, agora só um pouco de nomezinho. Okay? Então, tá aqui as mesmas formulazinhas. Okay? Esse ângulo θ, certo? Que aparece aqui, no contexto de números complexos, a gente chama ele de argumento. Okay? Então, o argumento de um número complexo Z é justamente aquele θ. Okay? E, em geral, se abrevia assim, como arg de Z. Então, o argumento de Z é só um nome chique para aquele ângulo θ que aparecia lá em cima, que é encontrado por essas formas. Okay? Só um detalhezinho que depois vai ser importante: o argumento está bem definido para qualquer número complexo, exceto no zero. Okay? Porque no zero você teria zero aqui no denominador, isso aqui não faria sentido. Okay? Na verdade, o ponto zero, vetor zero, não define nenhum ângulo direitinho. Né? Então, o argumento, o ângulo, só está definido para números complexos não nulos. E como eu falei, se eu tenho que o argumento dizer um certo alfa, ou seja, o ângulo é alfa, então se você somar ou subtrair múltiplos de 2π, continua, você cai na mesma direção, né? Você dá voltas completas, cai na mesma direção. Então, se eu tenho um argumento, qualquer, ele mais qualquer múltiplo de 2π, em geral a gente representa assim, mais 2kπ onde cai qualquer número inteiro, também vai ser argumento. Ok? Então, essa função argumento não vai ter um único valor. Sempre vai ter infinitos valores. Vai ser um deles mais múltiplos de 2π. Okay? Cada intervalo de tamanho 2π que você escolher, então, 0 a 2π, de 2π a 4π, menos π a π, como o Joseph escolheu, é chamado de um ramo do argumento. Okay? Mais para frente, a gente vai usar muito essa palavra, ramo. Okay? Então, o ramo vai ser sempre um certo intervalo em que aquela função dá um valor específico. Okay? Esse intervalo aqui, menos π a π, que o Joseph escolheu, ele chama de ramo principal. Okay? Alguns livros chamam de ramo principal o intervalo de 0 a 2π. Okay? Não importa. São só convenções, cada autor usa uma diferente. As mais usadas são as 0 a 2π, então menos π a π. Okay? Quando você pegar o ângulo nesse intervalo aqui, okay, aí ele é chamado de argumento principal e a gente representa ele por um arg de Z de novo, só que agora com A maiúsculo. Okay? Então, quando eu falar em arg de Z com A minúsculo, significa qualquer uma dessas soluções aqui. Okay? Quando eu falar com A maiúsculo, é o principal. Então, especificamente naquele intervalo de menos π a π. Ok? Então, mas de novo, não é nada demais. São simplesmente aquele ângulo com uns nomezinhos chiques só para complicar a vida de vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Z igual a menos I. Okay? Bom, Z igual a menos I é I para baixo aqui, né? Alô, vocês estão me escutando? Sim, professor. Sim. Então, menos I é menos 1 no eixo Y, né? Então, estaria 1 aqui para baixo. Então, aqui seria o menos I. Certo? O I era 1 aqui para cima, o menos I é 1 aqui para baixo. Tá? Esse aqui é o círculo unitário. Bom, qual que é o ângulo desse ponto aqui? Aqui é óbvio de ver, né? É 90 graus para baixo aqui. Então, menos π sobre 2. Ok? Então, um dos possíveis ângulos, um dos possíveis argumentos desse número complexo menos I é o menos π sobre 2. Ok? Então, a gente vai dizer que o argumento de menos I é o menos π sobre 2 mais múltiplos de 2π. Então, mais 2kπ. Ou 2kπ menos π sobre 2. Joia? É sempre isso. Você acha um possível ângulo que represente aquele ponto, e aí soma 2kπ, soma múltiplos de 2π. Ok? Onde o principal, o arg com A maiúsculo, vai ser só o menos π sobre 2. Okay? Então, o arg com A maiúsculo, aquele específico que está no intervalo menos π a π,
o arg com A minúscula, todos os possíveis valores. Tá aqui alguns outros exemplos. Okay. Pego raiz de 3 menos i. Okay. Bom, raiz de 3 menos i. Como é que eu converto isso aí para forma polar? Primeiro passo, você calcula o raio. O raio é simplesmente um módulo de z, então vai ser raiz quadrada da componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. Isso aqui vai dar 2. Okay. Então, o raio é 2. Aí depois joga naquelas formulazinhas do cosseno e o seno. O cosseno de θ é x, que é raiz de 3, sobre o raio, que é 2, então raiz de 3 sobre 2. O seno é componente y, no caso menos 1, sobre o raio, que é 2, então menos meio. Okay? Então agora eu tenho que procurar um ângulo cujo cosseno seja raiz de 3 sobre 2 e cujo seno seja menos meio. Okay? Bom, se vocês lembrarem daquelas tabelinhas do seno e cosseno dos principais ângulos, vocês sabem que um ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e cujo seno é mais meio é o π sobre 6, 30 graus. Okay? Só que eu não quero seno mais meio, eu quero seno menos meio. E o cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, se eu quero cosseno raiz de 3 sobre 2 mesmo, só que ao invés de meio para cima, eu quero meio para baixo, menos meio, então basta eu refletir esse ponto aqui para baixo, né? Okay? Então, se esse ponto eu quero π sobre 6, esse aqui vai ser o menos π sobre 6. Então, tá aqui, achei um ângulo, um ponto, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e cujo seno é menos meio. Okay? Então, tá aí, meu θ é menos π sobre 6, mais ou menos múltiplos de 2π. Ô, professor, Okay. Se eu fizer só o arco tangente, eu também chego no mesmo resultado? Também dá para ver pela tangente. Você pode pegar que a tangente de θ vai ser y sobre x. Okay? Uhum. Mas toma cuidado que a tangente sempre vai te dar dois valores. Okay? O arco tangente vai te dar um valor que está aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Mas se seu ângulo estiver aqui atrás, você vai ter que ajustar o valor para achar o que está lá. Uhum. Tá bom. Okay? Mas dá para fazer também pelo arco tangente. Então tá. Então tá aqui, meu ponto vai estar nessa direção. Então o argumento principal é menos π sobre 6. O argumento geral com A minúsculo vai ser o menos π sobre 6 mais múltiplos de 2π. Okay? Pega isso aqui agora, joga na forma polar. Forma polar, voltando lá para cima. É isso aqui, né? Sempre pega o R vezes cosseno mais o seno. Então pronto. Já achamos o R, é 2. Então botar aqui 2 vezes cosseno do ângulo, que é menos π sobre 6, mais I seno do menos π sobre 6. Ok? Aqui não é para calcular o cosseno. Porque se você calcular o cosseno, você acaba voltando para essa forma aqui. É para deixar assim mesmo. Cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Okay? A única coisa que pode fazer aqui para dar uma pequena simplificada é como eu tenho um sinal no ângulo. Okay? Se vocês lembrarem, o cosseno é uma função par. Uma função par, se você tem um menos dentro, você pode simplesmente sumir com menos. Porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x. O seno é uma função ímpar. Então, se você tem um menos dentro dele, ele sai para fora. Então, apareceu aqui fora. Daquela forma, seno de menos x é menos seno de x. Okay? Então, se você tiver algum ângulo negativo, você faz isso. No cosseno, você simplesmente some com o sinal. No seno, você passa ele para fora. Okay? Então, esse número aqui, raiz de 3 menos i, na forma polar, ele vira 2 cosseno de π sobre 6 menos I seno de π sobre 6. Ok? E aí, para por aqui mesmo. Se você pegar e calcular o cosseno, calcular o seno, fizer a multiplicação, você volta para a forma algébrica. Então, é para parar aqui mesmo. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá. Aqui, outro exemplo. Mesma história. Tem o menos 1 mais i. Calcula o módulo, vai dar raiz de 2. Monta aquelas equaçõezinhas. O cosseno vai ser o x, que é menos 1, sobre o raio que a gente achou. O seno vai ser o y, que é 1, sobre o raiz de 2. Aí procura um ângulo que satisfaça isso.
1 sobre raiz de 2, se você racionalizar, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, um ângulo cujo cosseno e seno são mais raiz de 2 sobre 2 é o π sobre 4, 45 graus. Só que como agora eu quero cosseno negativo, então eu tenho que refletir para a esquerda, né? Aqui é o cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2. Reflito para cá, vai ser o menos raiz de 2 sobre 2. Okay? Meu seno eu quero positivo mesmo, então mantenho aqui em cima. Então, esse ponto, quando eu refletir para cá, se aqui é π sobre 4, essa diferença aqui é π sobre 4 também, né? Como aqui era π voltando π sobre 4, você cai no 3π sobre 4. Ok? Quem não lembra mais de como fazer essas brincadeiras no ciclo trigonométrico, pega lá um livro de trigonometria e dá uma estudada nisso, que vai ser importante. Então, pronto. Um ângulo que satisfaz isso aqui é o 3π sobre 4. Então, o argumento geral vai ser o 3π sobre 4 mais múltiplos de 2π. O principal é o 3π sobre 4. A forma polar vai ser o raio, raiz de 2, cosseno do ângulo mais esse seno do ângulo. Ok? Onde aqui foi colocado o principal, mas se você somar 2π, subtrair 2π, etc., também pode colocar aqui, tanto faz. Último exemplo. Menos 1 menos raiz de 3i. Okay? De novo, calculo o raio, monto as equações do cosseno e do seno. Eu quero que o cosseno seja menos meio, seno menos raiz de 3 sobre 2. Aí começo olhando o caso positivo. Se vocês lembrarem daquelas tabelinhas de valores, de novo, aqui ele está fazendo exemplos em que os valores de cosseno e seno são daquela tabelinha de valores principais dos ângulos. Okay? Se der algum número que vocês não saibam de cor cosseno e seno, aí tem que calcular arco cosseno usando calculadora. Não tem problema nenhum. Então tá, um ângulo que dá esses valores só que positivos é o π sobre 3. Se eu quero os dois negativos, então tem que refletir para baixo e para a esquerda, o que equivale a refletir em relação à origem aqui, né? Okay? Se aqui é π sobre 3, o reflexo pela origem equivale a somar π. Então, π sobre 3 mais π vai dar 4π sobre 3. Então, o argumento principal é 4π sobre 3. Forma polar vai ser o raio 2, cosseno de 4π sobre 3, mais esse seno de 4π sobre 3. Ok? Então, tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me interrompendo, tá bom? Não tem problema nenhum. Uma formulazinha útil. Se você tiver um número complexo na forma polar... Professor? Okay. Oi. O argumento não tem que estar entre menos π e π? O argumento principal? Verdade. Não, peraí. Tá. Aqui eu botei errado. Tá, de novo. Alguns livros usam de 0 a 2π. Os livros que usam de 0 a 2π, esse aqui seria o argumento principal. Como o Joseph escolheu de menos π a π, então realmente aqui está errado. Para ele, o argumento principal seria isso aqui, só que pensado entre 0 e menos π, equivaleria a menos 2π sobre 3. Okay? Isso aqui seria, esse ângulo aqui é 2π sobre 3. Então, como está vindo para cá, então o argumento principal para ele seria menos 2π sobre 3, tá certo? Obrigado. Depois eu vou corrigir aqui antes de colocar para vocês. Tá, então voltando. Se eu tenho um número complexo na forma polar, calcular o conjugado dele é basicamente mudar o sinal do i, né? Okay? Então aqui só muda, continua r cosseno θ e a parte imaginária ganha um sinal de menos aqui. Okay? O mais interessante disso aqui, que o Joseph não fez, é do mesmo modo que eu tinha aqui passado menos para fora, e aqui eliminado ele, aqui dá para fazer o contrário. Eu tenho um menos aqui fora multiplicando o seno, eu posso passar ele para dentro. Então, isso aqui, r cosseno θ menos i seno
θ é a mesma coisa que R cosseno de menos θ mais I seno de menos θ. Okay? Porque o cosseno de menos θ é a mesma coisa que o cosseno de θ, o seno de menos θ vai ser o menos seno de θ. Okay? Então, conjugado é a mesma coisa que mudar o sinal do ângulo. Ou seja, o argumento do conjugado é menos o argumento de Z. Okay? O que, pensando no conjugado, que é refletir de cima para baixo, faz sentido, né? Se o Z está aqui, o conjugado de Z é refletido para baixo, o que equivale a pegar esse ângulo θ e botar ele negativo, ou seja, vir aqui para baixo. Okay? Então, guardem essa relaçãozinha aqui, que o argumento do conjugado é menos o argumento de Z. Tá, para que eu quero essa forma polar? Okay? Olhando aqui, parece muito trabalho para pegar um númerozinho simpático, menos 1 mais I, e escrever de uma forma feia, né? E qual a vantagem de pegar isso aqui que estava bonitinho e escrever dessa forma mais complicada? É que fica mais fácil fazer e entender a multiplicação. Okay? Então, pega aqui dois números complexos já escritos na forma polar. Então, o primeiro é o R1, cosseno de θ1 e seno de θ1. Z2 é a mesma coisa, só que com 2. Okay? E agora pega e faz a multiplicação deles. Okay? Bom, faz a multiplicação, normalmente como a gente está fazendo antes, usando a forma da multiplicação, ou simplesmente fazendo distributividade, usando I ao quadrado igual a menos 1. Confiram aqui depois com calma. Vocês vão ver que vocês vão chegar nessa expressão aqui. R1, R2, cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno, mais I, cosseno θ1, seno θ2, mais seno θ1, cosseno θ2. E se vocês lembrarem de trigonometria, essas fórmulas que aparecem aqui é justamente as fórmulas do cosseno da soma e seno da soma. Certo? Seno de A mais B, seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É a mesma coisa, só que ao invés de A e B, é θ1, θ2. Então, isso aqui que aparece aqui é o cosseno de θ1 mais θ2, e isso aqui é o seno. Ou seja, isso aqui... Ops, essa fórmula aqui acaba virando que Z1, Z2, R1, R2, vezes cosseno de θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2. Ou seja, o que aconteceu na multiplicação? Os raios se multiplicaram, que significa que o módulo de Z1, Z2 é R1, R2, ou seja, a mesma coisa que o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. É uma formulazinha que a gente já tinha visto, ok? Só que antes, para provar isso aqui, não sei se vocês fizeram, eu pedi para vocês fazerem, você teria que pegar e escrever a fórmula do produto, usando aquela fórmula esquisita da multiplicação, tirar o módulo, raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, fazer um monte de simplificações até chegar nisso aqui. Agora fica imediato. Você olha para cá e já vê que os raios, que são os módulos, simplesmente se multiplicam. Okay? E os ângulos? O que aconteceu com os ângulos? Os ângulos se somaram. Ou seja, o argumento de Z1, Z2 vai ser θ1 mais θ2. Certo? Que é a mesma coisa que o argumento de Z1 mais o argumento de Z2. Okay? Então, agora fica mais fácil de entender como que funciona a multiplicação. Antes a gente tinha aquela fórmula esquisita, ok? Que você olhava para ela e não entendia muito o que é que aquilo lá representava. Agora fica claro, quando você faz uma multiplicação de dois complexos na forma polar, os raios se multiplicam e os ângulos se somam. Ok? Deixa eu dar uma adiantada aqui. É isso e explica aquilo que a gente tinha visto no GeoGebra. Se eu tenho aqui um número complexo Z1 com um certo raio, um certo ângulo θ1, Z2 tem um outro raio, um outro ângulo θ2, quando você multiplicar eles, os raios vão se multiplicar. Então, se os dois forem maiores do que 1,
o produto vai ficar maior. Se forem menores do que 1, o produto vai ficar menor. E os ângulos vão se somar. Se eu tenho aqui θ1 e θ2, o ângulo final vai ser a soma deles. Então, aquilo que a gente estava vendo no GeoGebra, mostrava que multiplicações tinham a ver com rotações, é causado justamente por isso aqui. Então, o módulo como que a multiplicação se processa na forma polar. Ok? Está claro isso? Alguma dúvida? Não, professor, tá claro. Tá, ok, então a gente tem essa fórmula aqui para multiplicar dois números complexos. Bom, e se eu quiser multiplicar vários números complexos? Z1, Z2, Z3, Z4, Zn. Bom, você vai usando a fórmula várias vezes. Cada vez que você multiplica um novo número, multiplica os raios, né? E os ângulos vão se somando. Então, para multiplicar vários números complexos, basta multiplicar todos os raios e somar todos os ângulos na forma polar. Ok? No caso específico, em que todos eles forem o mesmo z, então vou ter z vezes z vezes z vezes n vezes, que é z elevado a n. Então vou ter também a multiplicação do mesmo raio n vezes, então r elevado a n, e vou somar o mesmo ângulo n vezes. Então vai dar L vezes θ, né? Ok? Então simplesmente pega essa fórmula aqui, com todos os z's iguais, todos os raios iguais, todos os ângulos iguais, você chega nessa outra fórmula aqui para uma potência agora. Z elevado a n, onde por enquanto o n é só número natural, mas depois a gente vai ver que vale também para negativos, para inteiros. Então, Z elevado a n, se a gente pega o raio e eleva a n, e pega o ângulo, multiplica por n. Ok? Guardem essa fórmula, porque vai ser muito importante. Já mostrei. Vamos ver a divisão. Okay? Pega de novo Z1 e Z2 na forma polar. Vamos fazer agora a divisão Z1 dividido por Z2. A gente viu que para fazer a divisão basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do Z2. Z2 vezes o conjugado dele vai dar o módulo dele ao quadrado. Aquela formulazinha que eu falei para vocês que era importante. O número vezes o conjugado dele dá o módulo ao quadrado. Em cima fica Z1 vezes Z2 conjugado, escreve cada um deles, faz a distributividade. Embaixo, o módulo de Z2 é simplesmente o R2. Vai simplificando. Leiam depois isso aqui tudo com cuidado. Vocês vão ver que vocês vão chegar nisso aqui. Então vai dar R1 dividido por R2. Aqui vai estar esse monte de cossenos e senos, outro monte de cossenos e senos. Que, se vocês lembrarem de trigonometria, são as identidades trigonométricas para a subtração. Isso aqui é o cosseno de θ1 menos θ2. Isso aqui é o seno de θ1 menos θ2. Então, fazendo a substituição, você chega nessa fórmula aqui. Z1 dividido por Z2, divide os raios e subtrai os ângulos. Ok? O que faz sentido, né? Já que a divisão é o contrário da multiplicação. Se na multiplicação eu multiplicava os raios e somava os ângulos, a divisão faz sentido que seja dividir os raios e subtrair os ângulos. Ok? Então, está aqui uma fórmula para divisão na forma polar. Fica bem mais fácil. Você simplesmente divide os raios e subtrai os ângulos. Daqui você tira aquela fórmula que a gente já tinha visto, que o módulo da divisão é a divisão dos módulos. E o argumento da divisão vai ser a subtração dos argumentos. Subtração dos argumentos. No caso específico, em que o numerador é 1, então tem 1 sobre z, então, usando essa fórmula aqui, só que agora em cima é 1, então o raio vai ser 1, e o θ1 vai ser 0, né? Já que o 1 está na direção x positiva, que é ângulo 0. Então, aquela fórmula lá vira isso aqui. 1 sobre z é 1 sobre o raio, cosseno de 0 menos θ vai dar menos θ, mais esse seno de menos θ. Okay? Então, está aqui a fórmula para o inverso, 1 sobre z na forma polar. 1 sobre o raio, pega menos θ. Bom, agora dá para a gente pegar aquela formulazinha que a gente viu lá em cima, ok?
que é a chamada fórmula de Moivre. E, na verdade, a fórmula de Moivre, no caso específico, o módulo é 1, mas não importa. Não. Então, o que importa é que z elevado a n é o módulo dele, ou seja, o raio elevado a n, vezes cosseno de n θ mais seno de n θ. A gente já viu que isso aí vale para n natural, vamos ver agora por que vale para n inteiro. Okay? Então, só falta mostrar para os negativos. Então, pega um número negativo n, você pode escrever como menos um m, onde o m agora é natural. Okay? Então, se eu estou querendo calcular z elevado a n, então, z elevado a menos m vai ficar 1 sobre z elevado a m. É a mesma coisa que 1 sobre z elevado a n. A fórmula do 1 sobre z é essa aqui. Então, pega isso aqui tudo e eleva para aquilo tudo. Eleva a m. M é natural. Ok? Então, para o m, a gente já viu que a gente pode usar essa fórmula. Então, você simplesmente pegar o raio, que no caso aqui é 1 sobre r, elevar a m, pegar o ângulo, que é menos θ, multiplicar por m. Então, vai ficar menos mθ. Ok? Bom, só que agora lembra que o m é menos n, né? O menos m é igual a n. Então, aqui onde está menos n, eu posso voltar para n. 1 sobre r elevado a m é a mesma coisa que r elevado a n. Certo? O m era menos n. Então, no final, eu chego nessa fórmula aqui. Okay? Então, está provado que isso aqui vale para qualquer n inteiro. Okay? E isso aqui vai ser extremamente importante, essa fórmula, então guardem ela com carinho. Okay? Depois, aqui tem alguns exemplos que eu quero que vocês olhem com cuidado. Eu não vou discutir eles em detalhe agora, para não me estender muito, mas olhem depois com cuidado. Okay? Pega cada um desses números aqui, que é que expressa na forma polar. Vou falar só a potência rapidinho. Então, a ideia, eu quero calcular z elevado a 10, onde o z é 1 menos i. Na forma algébrica, eu teria que pegar isso aqui e multiplicar 10 vezes, né? Daria um trabalho tremendo. Na forma polar, o que eu faço? Simplesmente converto isso aqui para a forma polar, calculo o módulo, monta as formulazinhas para o seno e cosseno. No final, você chega nisso aqui. Okay? Então, o z vai ser raiz de 2, cosseno de menos π sobre 4, mais z seno disso aí. E agora, se eu quero calcular isso aqui elevado à décima potência, basta usar a fórmula de Moivre. Então, z elevado a 10 vai ser o raio, que é raiz de 2, elevado a 10, que vai acabar virando 2 a quinta, ou seja, 32. O ângulo, eu vou multiplicar por 10. Okay? Aqui, o menos no cosseno, lembra que pode sumir com ele. E no seno pode passar para fora. Então, pega o ângulo π sobre 4, multiplica por 10, simplifica. No final, você chega na resposta bem mais fácil do que se você fosse fazer z vezes z vezes z 10 vezes. Ok? Olhem depois esses aqui também com cuidado, não tem nada muito complicado. É só se acostumar a fazer nele. Só para terminar, essa formulazinha é muito útil para descobrir identidades trigonométricas. Okay? Provavelmente vocês aprenderam a fórmula do cosseno de 2x, seno de 2x, cosseno de 3x, seno de 3x, às vezes é ensinado também, mas não é tão comum. E tem fórmulas para cosseno e seno de qualquer múltiplo de x. Okay? Ninguém vai decorar elas. Okay? Mas, quando você precisar, tem uma maneira, não vou dizer que é fácil, mas com um pouquinho de conta você consegue descobrir, que é simplesmente usando a fórmula de Moivre. Então, aqui tem um exemplo que ele mostra por que cosseno de 5θ é dado por isso aqui, seno de 5θ é isso aqui. Vou deixar para vocês lerem isso aqui em casa com calma depois. Okay? Vou fazer um exemplo mais simples. Ok? Para o cosseno de 2θ e seno de 2θ, que da trigonometria vocês devem saber que é isso aqui, né? Okay? Mas digamos que eu tivesse esquecido dessas formas e precisasse lembrar. Para achar o cosseno ou seno de qualquer múltiplo de θ, a ideia é o seguinte. Você pega o cosseno mais o seno e eleva ao número de vezes que você quiser. No caso aqui eu estou pegando 2. Então vou elevar ao quadrado. Bom, pela fórmula de Moivre,
Esse número complexo aqui ao quadrado vai ser o raio, no caso é 1, né? Aqui não aparece, quer dizer que é 1. Ao quadrado, então vai dar 1 mesmo. E o ângulo vai multiplicar por 2. Então, isso aqui ao quadrado é cosseno de 2θ mais esse seno de 2θ. Ok? Bom, o lado direito aqui deixa quieto. E já apareceu o que eu quero, cosseno de 2θ, seno de 2θ. O lado esquerdo, agora eu vou desenvolver usando o produto notável, ou então se a gente pegando isso aqui vezes ele mesmo, ou usando o binômio de Newton, seja como for, desenvolve esse quadrado aqui. Você vai ter quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quando eu levar o i ao quadrado vai virar um menos. Aí, junta aqui o que não tem i, o que tem i. O que não tem i, a parte real, ficou cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. A parte imaginária ficou 2 cosseno seno. Compara isso aqui agora com o lado direito. Então, essa parte real aqui, cosseno de 2θ, vai ser igual a essa. Essa parte imaginária vai ser igual a isso. Então, você chega naquelas formulazinhas. Okay? Muito interessante. Que legal. Porque é a mesma coisa, só que como é potência quinta, vai dar bem mais trabalho para desenvolver. Então, no caso aqui, ele desenvolveu usando o binômio de Newton. Okay? Um A mais B elevado à potência quinta vai ser o coeficiente binomial 5, 0, vezes A elevado à quinta, mais o coeficiente binomial 5, 1, vezes A à quarta, B, etc. Okay? Quem não lembrar disso aqui, dá uma procurada na Wikipédia, binômio de Newton, tem a formulazinha para expandir qualquer A mais B elevado a qualquer N. Okay? Então, dá mais trabalho, okay? Porque a fórmula do binômio de Newton fica mais complicada, quanto maior é a potência, mas no final você consegue, você faz a mesma coisa, você depois separa as partes real, parte imaginária, compara com o lado direito da fórmula de Moivre, e aí está aqui a fórmula para o cosseno de 5θ, vai ser isso aqui, o seno de 5θ vai ser essa parte imaginária aqui. Então, um truquezinho bem, não vou dizer que é prático, porque se a potência é grande dá muita conta, mas dá para fazer. Okay? É mais fácil do que ficar usando a fórmula do cosseno da soma, seno da soma várias vezes. Okay? Então tá. Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Não. Eu queria perguntar. Oi? Eu, Maria, o senhor não mencionou a soma e a subtração na forma polar, né? Ah, ótimo. Na forma polar, é horrível fazer soma e subtração. É isso que eu fiquei imaginando. Melhora É o princípio de conservação da dificuldade. Okay? Melhora de um lado e piora de outro. Okay? Então, soma e subtração, o mais fácil é fazer na forma algébrica. Multiplicação, divisão e potência é mais fácil na forma polar. Ok? Então, o ideal é você saber as duas formas, saber converter de uma para outra, e dependendo do que você vai fazer, você escolhe a forma mais apropriada. Ok? Então, lembre isso. Soma e subtração usa a forma algébrica, multiplicação, divisão e potência na forma polar fica mais fácil. Ok? Mais alguma dúvida?